Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, farmacêutica das Farmácias Naturativa, e hoje a gente escolheu um assunto especial para conversar contigo por conta dessa onda de medos que estamos vivendo, certo? Já tivemos muitos medos em muitos momentos da nossa vida. Nesse último período tivemos convivendo com Covid, com dengue, com gripes diferentes. E agora tem essa questão da violência escolar, que eu também, como mãe, tenho medo. E atira a primeira pedra quem nunca teve medo. E o que é o medo? O medo é uma reação de proteção do nosso organismo. É um instinto de proteção. E é importante a gente sentir medo. Como é importante a gente sentir amor, alegria, felicidade, tristeza, tudo no seu certo equilíbrio. Se a gente sentir medo em excesso, a gente pode desenvolver algumas doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas se não tivermos medo, também podemos estar cometendo alguns erros que lesem o nosso corpo, a nossa questão mental. Então o medo eles tem que estar sempre em equilíbrio. E existem vários tipos de medo. Existem aqueles medos conhecidos, que são os medos de animais, medos de insetos, medos de elevador, de andar de avião. Existe aquele medo de ficar doente, existe aquele medo que pode estar relacionado ao acesso a quem vive muito com outras pessoas, né? Os medos terceirizados, por exemplo, a minha mãe tem medo de barata, por exemplo, ou de rato, então eu que sou filha, que acabo naquela convivência ali, acabo pegando aquele medo para mim também e levando ao longo da minha jornada. Tem também aquele medo que ele pode estar relacionado aos traumas emocionais. O que é isso? Eu não consigo ter um relacionamento saudável porque o meu pai e a minha mãe não tiveram um bom relacionamento. Eu não consigo passar na prova de trânsito, de carteira de motorista, porque há um tempo atrás eu sofri um acidente. Ou eu tenho medo de cachorro, porque quando eu era criança fui mordida por um cachorro. Ou então um trabalho, vou fazer uma entrevista de trabalho e não consigo passar naquela entrevista por conta de que fiz outras entrevistas e não fui muito bem. Então os traumas, é muito importante a gente tratar os traumas para conviver bem com os medos que a gente tem ao longo da vida. E dicas simples que a gente pode dar para vocês que estão passando por isso é ter um equilíbrio, tentar ter um equilíbrio nas suas emoções. Uma delas, quando você está com medo, você pode escrever sobre os seus medos, fazer uma rotina semanal e tentar buscar estratégias para conviver com eles. Você pode linkar algumas coisas que você se acha suficientemente boa. Eu sou muito boa de cozinhar, eu sou muito boa no meu trabalho. E quando você fica assim deslocado, você pode ler aquela lista de coisas que te deixa feliz, né? Conversar com pessoas que te ajudem, né? Porque o medo também, se ele passar do ponto, você daqui a pouco vai precisar procurar um profissional. E quando que a gente sabe que isso está acontecendo? Quando você tem uma taquicardia, por exemplo, uma palpitação, ou quando você tem problemas de hipertensão arterial, a pressão sobe ou a pressão fica baixa, você desmaia, você pode ter náuseas, você pode ter vômito, você pode ter febre. E o que vai acontecer? Quando esses sintomas começarem a ficar cada vez mais presentes na sua vida, você deve procurar um profissional, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, que vão te ajudar a passar bem nessa situação. Então, quando a gente tem medo, a gente também libera um hormônio na nossa corrente sanguínea chamado de cortisol. E esse cortisol é o que provoca todos esses sintomas físicos e faz com que essa nossa condição de estresse acabe ficando aumentada. Quem gosta de produtos naturais, quando a gente fala de saúde integrativa, a gente pode sim trazer algumas opções para você colocar no seu dia a dia, na sua vida, na rotina dos seus filhos, principalmente agora com essa onda de terror nas escolas. A gente fica preocupada de mandar a criança para a escola, a criança começa a escutar e começa a sentir
que a gente está com medo e acaba sentindo aquilo também. Os professores também estão com medo de ficar expostos nesse ambiente, porque pode sim lhe trazer algum malefício, né? E a escola também está preocupada em dar condições para que isso não aconteça, né? Então, é um quadro geral, não é só seu, é do seu filho, é do seu professor, é da sua escola, e isso que a gente tem que entender. Ter muito cuidado com as notícias ruins que não são verdadeiras e não ficar propagando também tudo isso. Uma dica muito legal seria usar na aromaterapia um óleo essencial de lavanda, por exemplo. O óleo essencial de lavanda é o óleo essencial mais vendido no mundo. Ele traz equilíbrio, ele acalma, ele traz tranquilidade. Você não precisa tomar nada, você pinga uma gotinha na mão, faz uma fricção e aproxima das vias respiratórias e inala. Ou você pode pingar no travesseiro na hora de dormir, ou você pode passar na criança no pulso, tá? Ou aqui nessa questão aqui pertinho da orelha. Os homens podem pingar na camiseta, as mulheres podem pingar no sutiã. Um outro óleo essencial também que funciona bem para os medos é o óleo essencial de olíbano, que também pode ser usado dessa forma. E o óleo essencial de cravo. Quando a situação é muito difícil, pode ocorrer uma crise nesse momento aí, ou a pessoa desmaia, ou tem taquicardia, ou não consegue respirar, você também pode usar o óleo essencial de cravo. Mas o óleo essencial de cravo é mais para crises. Na homeopatia, uma forma de você lidar bem com uma homeopatia que é bem disponível é o Gelsemium. O Gelsemium é aquela homeopatia que a gente usa quando as pessoas são preocupadas em excesso e começam a ter alguns problemas físicos. Por exemplo, vou viajar na próxima semana e falei para o meu filho, ele começou a ficar com diarreia hoje, até o dia de viajar. Ou tenho um boleto para pagar na entrada do mês e começo a ter dores de cabeça até não pagar o meu boleto. Então, é preocupações e medos relacionados com distúrbios físicos. Também nós podemos usar o acônito. O acônito é bem-vindo para quando as pessoas têm medo da morte. E quando as pessoas começam a envelhecer, isso é muito normal que se aconteça. E também o acônito funciona para síndrome de pânico. Outra homeopatia interessante é a Arnica montana. A Arnica montana, ela ajuda nos nossos traumas. Traumas é aquilo que te impede de fazer novamente aquilo que você já viveu e não foi positivo. Então é importante tratar para que ao longo da vida você tenha um resultado positivo nas suas escolhas. E nos florais eu gosto muito do floral de Bach chamado Mimulus. O Mimulus é um floral de Bach para medos conhecidos. Medo de escuro, medo de ficar num ambiente onde tem muita gente, medo de elevador, medo de falar em público, medo de animais. Você pode usar também um outro floral que é um completo também, mais completo, que é o Rescue. O Rescue, ele tem 5 flores na sua composição, o da impaciência e da irritação, o do foco, o de tristeza e depressão, o da tranquilidade e o do pavor e do terror, tá? Então o Rescue, 6 gotinhas, 3 a 4 vezes ao dia, ou pode tomar de hora em hora numa situação muito difícil. São produtos naturais, podem ser usados pelas crianças, pelas gestantes, tá? São tranquilos, são formas simples de usar em gotas ou em glóbulos. E a aromaterapia também, a vantagem é que você, pelo benefício do aroma, você já resolve todos os seus problemas, às vezes que você acha mais difíceis, são tranquilos de se resolver. Ficou alguma dúvida? Pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, ou então você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, ou venha conhecer também a nossa loja virtual, que temos vários produtos naturais que podem te ajudar a passar por esses momentos difíceis da sua vida.